A confrontação no rio Nilo. O dia amanheceu no Egito como qualquer outro, com o sol dourando as margens do lendário rio Nilo, fonte de vida para toda a terra. Mas naquele dia, algo incomum estava prestes a acontecer. Moisés, o escolhido de Deus, acordara com instruções claras. Ele deveria ir até o faraó novamente, acompanhado por seu irmão Arão, para transmitir um aviso: deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. O palácio do faraó, símbolo de glória e poder, era um lugar de controle absoluto. O rei do Egito, que se acreditava uma divindade, não estava acostumado a ser desafiado. Na verdade, ele havia rejeitado os apelos de Moisés várias vezes, rombando de sua missão e questionando a autoridade do Deus que Moisés dizia servir. Enquanto Moisés e Arão caminhavam até o faraó, as ruas fervilhavam com a vida cotidiana. Escravos hebreus transportavam blocos de pedra sob o peso do sol escaldante, enquanto egípcios supervisionavam com arrogância. Moisés olhou para aqueles trabalhadores, seu povo, e uma chama de indignação cresceu em seu coração. Hoje, o Egito sentirá o peso da mão de Deus, pensou ele. Chegando à margem do rio Nilo, o local escolhido para o confronto, Moisés encontrou o faraó rodeado de seus conselheiros e sacerdotes. O monarca estava em sua rotina matinal de contemplar o rio, o qual os egípcios adoravam como uma divindade. Para o faraó, o Nilo era um símbolo de poder, fertilidade e riqueza. Afrontá-lo significava atacar o coração de sua autoridade. Moisés falou com voz firme: assim diz o Senhor, por isso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que está em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Deixe o meu povo ir. O faraó riu, inclinando-se em seu trono portátil. Seus sacerdotes murmuraram encantamentos, e um deles respondeu com desdém: o Nilo nunca se curva. Quem é o Deus de Moisés diante do Deus Api, que dá vida ao rio? Mas Arão, sob orientação de Moisés, avançou com o cajado na mão. Ele ergueu o bordão acima do rio, e Moisés pronunciou as palavras que ecoaram como trovões: assim será, para que saibais que não há outro Deus além do Senhor. Então, Arão golpeou as águas com o bordão, e imediatamente o Nilo começou a mudar. A cor da vida cedeu lugar a um vermelho profundo e aterrador, como se o sangue tivesse invadido as veias do rio. O cheiro metálico inundou o ar, e a morte começou a se espalhar rapidamente. Os conselheiros do faraó se entreolharam em pânico. Peixes, que antes nadavam livremente, flutuavam mortos à superfície. Agricultores que dependiam da água para suas plantações assistiam horrorizados enquanto o líquido vital era corrompido. Contudo, o faraó permaneceu impassível. Ele convocou seus magos, que, por meio de truques e artifícios, conseguiram imitar a transformação, reforçando a crença do rei de que aquilo não passava de um truque de Moisés. Não os ouvirei, disse o faraó, com frieza. Seus sinais são inúteis diante do poder do Egito. A decisão estava tomada, e o coração do faraó endureceu ainda mais. O clamor do povo. Os dias que se seguiram à transformação do rio Nilo em sangue foram de desespero e caos no Egito. O impacto daquela primeira praga ecoou por todo o reino, alcançando os vilarejos mais distantes e as fortalezas mais protegidas. Os agricultores, que dependiam da água para irrigar suas plantações, viram suas terras secarem. Os pescadores, outrora orgulhosos de suas colheitas abundantes do rio, observavam seus barcos ancorados, inúteis diante do banquete de morte que o Nilo agora representava. O cheiro nauseante de sangue impregnava o ar, causando náuseas até nos mais fortes. Não havia lugar para onde fugir, até mesmo as fontes, canais e pequenos lagos que recebiam água do Nilo estavam contaminados. Não era apenas o rio que sangrava, era o próprio Egito que parecia ferido, como se estivesse pagando por um pecado que muitos não compreendiam. Nas ruas de Tebas, Mênfis e outras grandes cidades, o murmúrio de revolta começava a crescer entre os cidadãos comuns. Por que o faraó não cede? Este castigo é resultado de sua teimosia, murmuravam os mais ousados, enquanto outros temiam que questionar o monarca fosse um ato de traição contra os deuses do Egito. Enquanto isso, nos palácios, o faraó permanecia firme, mesmo diante dos apelos desesperados de seus conselheiros e sacerdotes. Majestade, veja a condição do povo. Nem mesmo os servos conseguem encontrar água potável para suas famílias, implorou um dos conselheiros.
Mas o faraó apenas ergueu uma mão para silenciá-lo. Os magos provaram que é um truque, disse ele com frieza. O Deus de Moisés não tem poder maior que os nossos deuses. No entanto, mesmo entre os sacerdotes, havia medo e dúvida. Eles haviam conseguido replicar o sinal, mas não haviam conseguido revertê-lo. Era como se o próprio coração do Egito estivesse sendo desafiado, e eles não podiam negar que o rio Nilo, antes símbolo de força e fertilidade, agora era um lembrete de sua impotência. Moisés e Arão, por sua vez, mantinham sua postura calma e resoluta. Eles sabiam que o endurecimento do coração do faraó fazia parte de um plano maior, algo que o próprio Deus lhes havia revelado. Durante o cair da noite, enquanto o silêncio tomava conta do acampamento hebreu, Moisés ergueu suas orações ao Senhor, pedindo forças para enfrentar os dias que viriam. Por que o Senhor permite tanto sofrimento para o povo egípcio? Perguntou Arão em um momento de dúvida, enquanto observava a luz do luar refletir nas águas vermelhas do rio. O Senhor não faz nada sem propósito, respondeu Moisés com firmeza. Este é apenas o início. O Egito precisa reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Enquanto os hebreus, protegidos da praga, observavam à distância, os egípcios desesperados cavavam buracos próximos ao leito do rio, na esperança de encontrar água pura. Alguns conseguiram pequenos poços de água subterrânea, mas a maior parte era insuficiente para atender às necessidades de milhões. A sede tornou-se um inimigo implacável, tão mortal quanto qualquer exército invasor. No entanto, o coração do faraó continuava endurecido. Em vez de ceder, ele aumentou as cargas de trabalho dos hebreus, como se quisesse descontar neles sua frustração. Os capatazes se tornaram ainda mais cruéis, e os açoites nos campos de trabalho ecoavam com mais frequência. Mas nem mesmo o açoite conseguiu calar o clamor crescente do povo egípcio. Nas casas dos nobres, as criadas murmuravam entre si, temendo que as pragas não terminassem ali. E se vier algo pior? Não é evidente que o Deus de Moisés é mais forte do que qualquer um dos nossos deuses? A praga persistiu por 7 dias. Durante esse tempo, Moisés e Arão aguardaram a próxima ordem do Senhor. Sabiam que aquele era apenas o começo, uma introdução ao julgamento que Deus traria ao Egito. No 8º dia, o faraó finalmente convocou Moisés ao palácio. A audiência, no entanto, não era um pedido de trégua, mas uma demonstração de sua teimosia. Retire o sangue do rio, e talvez eu considere seu pedido, disse o faraó, cruzando os braços com uma expressão de desprezo. Moisés não se intimidou. O Senhor sabe o que está em seu coração, faraó. Se não libertar o seu povo, o Egito verá coisas ainda piores. Ao ouvir isso, o faraó explodiu em raiva. Saia do meu palácio, Moisés. O rio voltará ao normal porque eu decido, não porque o seu Deus manda. Moisés se retirou sem dizer mais nada, mas em seu coração sabia que o faraó havia cometido um grande erro. A mão de Deus se move. O 8º dia nasceu com o mesmo sol escaldante do deserto, mas para o povo egípcio, a luz não trazia esperança. As margens do Nilo, antes palco de celebrações e vida, estavam desertas. Os barcos de pesca jaziam abandonados, e o cheiro pútrido das águas contaminadas persistia no ar. O silêncio que pairava era quebrado apenas pelos gemidos de dor e murmúrios de desespero que ecoavam pelas ruas. Apesar disso, o faraó, trancado em seus aposentos reais, permanecia obstinado. Ele não permitiria que sua autoridade fosse desafiada por Moisés ou pelo Deus que ele proclamava. Os conselheiros, exaustos de tentar persuadi-lo, haviam recuado, resignados à dureza de seu coração. Porém, o povo comum estava à beira do colapso. Nas casas, famílias tentavam racionar os poucos goles de água limpa que haviam conseguido extrair de poços improvisados. Crianças choravam de sede, e os mercados, antes vibrantes, estavam vazios. Moisés e Arão, por outro lado, sabiam que o tempo estava ao lado deles. Durante a madrugada, enquanto o acampamento hebreu permanecia em silêncio, Moisés buscava orientação em oração. Ele sabia que o endurecimento do coração do faraó era parte de algo maior. Cada praga seria um golpe direto nos deuses egípcios, uma demonstração de que apenas o Senhor era o verdadeiro Deus. No palácio, a tensão era palpável.
Embora o faraó continuasse a afirmar que era tudo uma farsa, muitos de seus sacerdotes começaram a duvidar. Majestade, e se o Deus dos Hebreus realmente for mais poderoso? Um deles ousou perguntar. O rei, furioso, ordenou silêncio e ameaçou puni-los por suas dúvidas. Enquanto isso, nas ruas, o clamor do povo crescia. Por que somos punidos pelos pecados do faraó? Gritava uma mulher em desespero, segurando uma criança que mal conseguia abrir os olhos de tão desidratada. Muitos começavam a questionar se a lealdade ao trono valia o sofrimento que estavam enfrentando. No acampamento hebreu, a situação era diferente. Embora não fossem afetados diretamente pela praga, os escravos observavam o sofrimento dos egípcios com uma mistura de compaixão e esperança. Para eles, era a primeira vez que viam o poder de Deus sendo manifestado de forma tão grandiosa. Se Deus pode fazer isso com o Nilo, o que mais ele pode fazer por nós? Perguntava um homem a Moisés. Ele libertará seu povo, respondeu Moisés com confiança. Mas é preciso paciência, pois o coração do faraó é teimoso. No 9º dia, o faraó enviou um mensageiro para chamar Moisés e Arão ao palácio. Quando os dois chegaram, foram recebidos por um rei visivelmente abalado, mas ainda arrogante. Retirem esta praga e eu pensarei na libertação de seu povo, disse o faraó, tentando aparentar controle. Mas Moisés, com serenidade, respondeu: O Senhor não se engana com promessas vazias, faraó. Ele conhece seu coração. Esta praga passará, mas apenas para que você saiba que há um Deus verdadeiro. Ainda assim, você não libertará o povo, e mais pragas virão. O faraó ficou em silêncio por alguns instantes. Era evidente que parte dele temia o que Moisés dizia, mas seu orgulho e sua crença na divindade de sua própria posição o impediam de ceder. Naquela noite, Moisés ergueu sua oração ao Senhor, e Deus ordenou que Arão estendesse o bordão sobre as águas novamente. Aos poucos, o Nilo começou a recobrar sua cor original. O vermelho intenso foi desaparecendo, e as águas voltaram ao seu curso natural. Peixes vivos começaram a surgir, e o cheiro de morte deu lugar à brisa úmida que o povo conhecia tão bem. Quando o amanhecer trouxe a visão do rio restaurado, os egípcios caíram de joelhos, agradecendo aos deuses que adoravam. Muitos acreditaram que o faraó havia triunfado, que sua autoridade havia prevalecido sobre o Deus dos Hebreus. No entanto, aqueles mais atentos perceberam que nada havia sido feito por ele ou por seus sacerdotes. Tudo parecia acontecer apenas quando Moisés e Arão intercediam. Apesar de tudo, o faraó permaneceu inflexível. Viram? Eu disse que o rio voltaria ao normal, ele proclamou aos seus servos. Mas dentro de seu coração, ele sabia que o poder que presenciara era diferente de qualquer coisa que já havia enfrentado. Ainda assim, não estava disposto a admitir isso. Com o fim da primeira praga, o Egito recuperou um pouco de sua rotina, mas o povo permanecia inquieto. Eles sabiam que algo estava diferente, que o equilíbrio entre o poder dos deuses egípcios e o Deus dos hebreus havia sido abalado. Os murmúrios sobre o poder de Moisés e seu Deus começaram a se espalhar, e muitos temiam o que viria a seguir. No acampamento hebreu, Moisés preparava-se para o próximo passo. Ele sabia que a libertação do povo ainda estava distante, mas tinha fé de que o plano de Deus se cumpriria. Assim terminava o primeiro capítulo de uma série de demonstrações divinas que abalariam os alicerces do Egito. O povo de Deus esperava pacientemente, enquanto o faraó, mesmo diante da evidência, continuava a endurecer seu coração, abrindo o caminho para os próximos juízos que viriam.